Olá, boa noite. Eu sou o Juvan Leite, essa é a sua Constante TV e esse é o seu programa Missões em Revista. E hoje nós estamos aqui com três amados irmãos, Poliana Brelais, Paulo Vitor e Felício Gabriel. E hoje nós iremos falar sobre a vida da missionária Amy Carmichael. Mas antes de iniciarmos decorrermos sobre a vida da irmã, a Poliana Brelais, ela tem um recado para você. Boa noite, Poliana. Boa tudo noite, bom? Gilvan. Boa noite, queridos amigos. Boa noite. Antes da gente começar esse capítulo tão inédito, tão especial aqui, queria lembrar você que está assistindo de casa, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever, não custa nada, não dura nem 3 segundos, tá bom? Se por algum acaso você perdeu algum capítulo, quer relembrar, nós temos uma playlist também, tá bom? Então só para você não passar em branco, para ninguém esquecer aqui e não dizer que não foi avisado, tá bom? Então, pra gente começar esse programa tão especial, o Felício ele vai dar uma introdução da vida da nossa querida Amy Carmichael, né, Felício? Mas antes da gente dar continuidade aqui no nosso estudo, é muito importante que você que nos assiste tenha algo em mente, que as biografias elas servem para nos inspirar. Então a gente não pode pensar que vamos viver, por exemplo, o avivamento que Jonathan Edwards viveu, ou ter as mesmas experiências que Martinho Lutero teve. Mas, no nosso contexto, o Senhor nos vocaciona e Ele quer que a gente obedeça. Então vamos usar os exemplos que nós temos, as biografias, para que a gente possa também obedecer, ver o que eles deixaram, o que Amy Carmichael deixou para cumprir a missão e também possamos seguir o exemplo dela. Mas Amy Carmichael, a gente começa a história dela em 12 de setembro de 1882. O que estava acontecendo naquele dia? Bom, era um dia único porque um cometa iria passar. E as meninas não poderiam ver aquele cometa, a Amy não poderia ver aquele cometa. E o professor dela de astronomia havia comentado, mas havia um único problema. O horário que aquele cometa passaria era o horário que elas não poderiam estar de pé. E também a gente pode ver que Amy, ela tentou muitas coisas mesmo para tentar ver o cometa. Conversou com a senhorita Kai, que era responsável, a diretora da escola, e implorou para que ela deixasse. Mas ela não queria ter pedido, como de costume, e foi escolhida para fazer. Então, sua coragem era invejada e tudo mais, só que Amy não ia perder aquela chance. E o que acontece a partir daí, Poliana? Então, antes da gente continuar falando sobre Amy, esqueci de dar uma pequena introdução. Para o nosso amigo que está assistindo de casa, Amy Carmichael foi uma missionária muito conhecida pelos seus feitos na Índia, né? Trabalhou com garotas que eram vítimas de tráfico humano até. Mas ela foi uma garota irlandesa, à altura do campeonato ela tem 14 anos no internato, tá? Ela foi uma garota irlandesa e nasceu numa família relativamente classe média alta, uma família muito boa financeiramente, né? Estudava em escolas particulares, então ela tinha uma vida confortável, né? E aí, de acordo com o que o Felício estava comentando pra gente, tinha esse cometa que ia passar no internato, e aí é um episódio muito curioso, porque já nos mostra um pouco da ousadia e da coragem da Amy. A liderança, Amy, né, da Amy, né? Isso. Durante o livro a gente percebe que a Amy ela é uma garota muito ousada, muito corajosa mesmo, de tomar a linha de frente, de tomar atitudes e fazer, né? Aquilo que muitas pessoas não faziam. E aí, no internato, conta que ela até aprontou, né? Foi ver esse cometa sem autorização, ela levou uma chamada. Mas aí, depois desse episódio, a gente tem no decorrer do livro que ela precisou retornar à sua família. Nesse momento, ela estava na Inglaterra e ela precisou voltar para a Irlanda, né? E quando ela volta, antes mesmo das aulas acabarem, assim, no meio do ano, os seus pais a comunicam que a família estava passando por um momento de muita dificuldade, uma crise financeira mesmo, e não tinha mais condições de pagar por um internato particular. Se uma escola particular já é cara, quem dirá um internato particular, né? E aí, era uma crise realmente muito severa que eles estavam passando, eram os moinhos da família. E essa crise foi tão forte que afetou toda a região. E aí o livro fala que o seu pai, ele até empresta dinheiro para uns amigos que realmente estavam passando necessidade quase.
Mas esses amigos não conseguem devolver o dinheiro. Então, quem passa a ter muitas dificuldades é a família da Amy, né? E todas essas dificuldades acabam afetando diretamente o seu pai, que começa a se tornar um homem muito preocupado, um homem que desenvolveu até caso de depressão, né? Imagina um pai de família perder tudo assim, de um dia para a noite. Até porque não foi só a Amy que teve que voltar, né? Não. Os seus irmãos também tiveram que retornar, Ela né? tinha outros irmãos. Que estavam internados, Isso, né? todos eles tiveram que retornar. A família teve que fazer um corte de gastos muito grande, né? E aí, o seu pai realmente passou por esse momento de dificuldade até que Aí ele veio a falecer, de né? depressão. Isso. Ele chegou a falecer de depressão, mas isso não foi algo que abalou completamente a família. A gente vê que eles passam por muitas dificuldades, sim, eles passam por muita luta, mas a mãe, sendo eles de família cristã, sendo eles da igreja, continua incentivando os filhos a irem para a igreja. E o livro conta, uma das partes da história que eles estão ali na igreja, que eles encontram, enquanto eles saem, né, da igreja, depois de um culto, muito abençoado, graças a Deus, e eles encontram uma mendiga, digamos assim, uma mendiga, que estava carregando... Esse episódio é muito importante na história muito da Amy. importante, porque foi ali que ela começa a sentir um pouco dessa chama missionária, sabe? Sim. De querer ajudar, de amar o próximo. E eu creio que até isso é um caráter muito importante de um missionário, Sim. que é o amor pelo próximo, que é o amor por aqueles que realmente necessitam, pelos carentes, e não só carentes de dinheiro, mas carentes da palavra de Deus, carentes do evangelho. É a sensibilidade, assim, de você ver onde há necessidade, né? Às vezes a gente sabe onde tem necessidade, mas nós não somos sensíveis a ela, a ponto de ir lá e estender a mão. E como você falou, né? Não estou falando só de dinheiro ou algo material, que é muito importante, mas a sensibilidade do evangelho mesmo, né? Exatamente. E a gente vê nesse tópico, nesse capítulo, né, nessa cena, que eles saindo da igreja, eles avistaram nessa mendiga e tudo aconteceu. Então ela e os irmãos dela foram ajudar essa mendiga. O problema é que enquanto eles estavam ajudando, um pessoal da igreja foi chegando, né, já que eles estavam demorando muito por causa do peso. Sim. Então os irmãos da igreja começaram a aparecer e começaram a olhar torto para eles. Porque para eles não era algo normal aquilo, não era algo próprio deles. Então eles começaram a se envergonhar. Só que chegou um certo ponto em que eles chegaram perto de uma fonte, memorizei muito bem essa cena, uma fonte. E nessa fonte ela ouve algo falando com ela. E eu não vou conseguir lembrar muito bem da frase, mas é um versículo da Bíblia. O Felício tem, né, Felício? Ele Tem. tem, e tá até aberta aqui a Bíblia do rapaz. Vamos lá. Pode falar. O versículo, ele se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 12 ao 14, que diz assim: E se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Exatamente. Foi exatamente isso que ela ouviu naquela fonte. E após ela ouvir isso, é como se algo tivesse mudado no coração dela. Ao invés de ela ficar abaixada, com a cabeça abaixada, já que ela estava com muita vergonha, juntamente com os irmãos dela, ela simplesmente levantou a cabeça e começou a querer que todos vissem ela ajudando aquela senhora de alguma maneira. E isso foi algo que mudou o coração dela. Porque quando aquele episódio acabou, ela chegou na casa dela e pra gente ver que, desde pequena, ela já tem esse hábito de orar. Sim. Esse hábito da oração. Claro que ela fez muita besteira no internato, claro. Mas a gente cresce, a gente amadurece. Então ela orou, ela passou horas orando, passou horas refletindo naquele versículo, até que ela chegou numa conclusão de que não faria mais nada se não fosse para agradar o Senhor. Ela não ajudaria ninguém se não fosse para agradar a Deus. Tudo que ela fosse fazer seria para a glória do Senhor, seria para agradar a Deus. E isso é algo muito bom de se ver, especialmente numa jovem, especialmente em jovens, crianças. Então, é muito bom muito legal a gente ver esse caráter de um missionário já nela como uma jovem. E a gente vai ver muito isso no livro, essa atitude, esse amor que ela tem por essas pessoas,
E ela vai... E digamos que ela vai começar o primeiro ministério dela com pessoas desse mesmo nível, E digamos aí, Paulo, assim. ela já passa a ter um desejo no coração, né, de que quando ela crescer e tiver dinheiro, né, ela vai construir um lugar para essas pessoas, né? Exatamente. Mas isso já é um pouco Mais à frente, né? Um pouco mais à frente. É muito, muito bom. A gente já vê a Amy desde cedo praticando, tendo uma vida piedosa, de oração, de leitura da palavra. E aqui diz que a conclusão que ela chegou é que ela não perderia mais tempo. Por que ela não perderia mais tempo? Já que tudo seria julgado por Deus, então que sejam coisas valiosas, que seja como o ouro, como a prata, que diante do julgamento do Senhor vai ser algo valioso diante dele. Essas boas obras. Então a gente vê que a palavra realmente tocou profundamente o coração da Amy e que a partir daquele dia, além de a chama no coração dela missionária ter acendido, ela queria aprender mais de Deus, ela queria também ajudar outras pessoas a aprender sobre ele. E que ela começa então a reunir as crianças no caminho não sei ler inglês, mas ela convidava as crianças locais para sua casa e ali fazia uma reunião infantil, onde ela lia as histórias da Bíblia e dizia o quanto Deus as amava. E também, para as crianças que queriam saber ainda mais de Deus, Amy criou o Clube Vigília da Manhã. Ela dava um papel para aquelas crianças e pedia que elas escrevessem uma promessa de que iriam todo dia separar um tempo, um momento, para orar e para ler a Bíblia. E depois de escrever no papel, devolviam a Amy. E aí tem uns pontos muito legais, assim, que nesse momento específico da história, eles me chamaram muita atenção, né? O primeiro foi no episódio da fonte. Porque, assim, o livro, ele relata que a Amy ouviu uma voz falando essas exatas palavras desse versículo. E me admirou muito da sabedoria e do discernimento que a Amy teve, e tanto da piedade que você mesmo citou, de ela ir aos pés do Senhor, orar a respeito, né? Quantos de nós já não vimos alguma coisa, nós pensamos que era um Senhor ou era um direcionamento, fizemos uma coisa completamente oposta, né? E a Amy não. Ela teve a sabedoria de, Senhor, o que isso quis dizer? Eu tenho certeza que na oração dela, ela se questionou, assim, o que isso significa para mim? O que isso está tentando falar para mim aqui, sabe? Tanto é que ela chegou numa conclusão muito sábia, né? E muito bíblica. E um segundo ponto que eu gostei muito é que a Amy, ela buscava a sabedoria, como o livro mesmo fala, ela buscava o conhecimento bíblico, né, do Evangelho, mas ela não retinha aquilo só para ela, sabe? Eu digo por mim, a gente tem muito costume de ir para a igreja, ler a Bíblia, ler muitos livros, mas aquele conhecimento fica só para a gente. Né? Aquele conhecimento fica guardado assim, para que eu possa ser um cristão melhor. Mas a Amy não. Um dos principais e um dos objetivos dela, um dos primeiros objetivos, né, foi reunir um monte de criança, como o Feliz falou. E compartilhar, compartilhar do que ela estava aprendendo, né? Mesmo que ela não fosse uma teóloga, ela compartilhava de Adão e Eva, ela compartilhava de Noé. A coragem dela é Sim. admirável. Então foi uma coisa assim que me chamou profundamente a atenção. Só para a gente já passar para o próximo capítulo, a gente já concluir isso aqui, a gente pode perceber que a igreja ela estava passando por uma crise espiritual gigantesca. Nós vemos aí uma igreja muito omissa, um hiper-calvinismo. Se Deus quer salvar aquelas pessoas, Ele vai salvar, de qualquer forma. E não é isso. Então, Amy não era teóloga, Amy era uma pessoa qualquer como nós. Era uma jovem adolescente. Uma jovem, né? uma adolescente, a gente vê que 14, 15 anos. E foi usada por Deus. Aí lembra aquela passagem que o Senhor disse, se estes não proclamarem, sim. as próprias pedras clamarão. Ou seja, aquilo que a gente considera o absurdo do absurdo, Sim. vai proclamar o Evangelho. Então vamos lá, concluir. Amy tinha uma amiga, que era a Eleanor Montgomery, e elas, junto, em parceria, dirigiam uma escola noturna para os meninos. Estes, cujos quais eles trabalhavam Sim. durante o dia nas fábricas, e aos que tinham interesse em aprender a ler e a escrever,
elas davam esse apoio e encerravam o dia com o culto de boa noite, curto, onde Amy lia a Bíblia e orava. E também o pai de Eleanor, é bom, vamos mencionar ele, que isso também foi um marco muito importante. Ele fez o convite a Amy para que ela fosse às favelas de Belfast, que era a cidade onde eles moravam. Foi onde a Amy conheceu as Capuzinhos. E foi Tinham esse ali nome porque, que ela teve a por conta certeza. do frio, não conseguiu comprar um chapéu, por também ganharem muito pouco. E por isso elas colocavam os seus chales sobre a cabeça. E Amy ficou assim, muito assustada com a visão que ela teve. Porque uma Capuzinho, acredito que assim, um ano mais Era velha jovem. que Amy, era muito Na faixa de jovem. 10 anos as jovem, meninas por tinham, aí. né, Felício? Sim. 10, de 10 e Tinha trabalhavam 12 horas por uma dia, né? envergadura na coluna tão grande. Então o Dr. Montgomery conta o que as Capuzinhos passavam. E então Amy decide logo começar um trabalho com aquelas mulheres. Após alguns sábados ela ter visitado as favelas, ela sente no coração e pede permissão do pastor para que as Capuzinhos se reunissem no salão da igreja presbiteriana de Rosemary, uma coisa assim, né? É isso aí mesmo. Apesar de terem alguns empecilhos, porque vemos assim, grande desaprovação dos irmãos. Mas a gente vai dar continuidade, deixar aquele gostinho de quero mais, né, João? Isso, no próximo bloco nós vamos agora precisar fazer um pequeno intervalo, né, Poliana? Isso. E eu quero que tu reforce mais uma vez para o nosso telespectador aquele convite especial, né, Ó, já se passaram um bloco. Se você esqueceu, você que está chegando agora, curte nosso vídeo, se inscreve no canal, tem uma playlist aqui com todos os programas que já passaram para que você possa reassistir ou então assistir pela primeira vez. Não esquece de ativar o sininho também para quando tiver vídeo novo, vai chegar uma notificação no seu celular, tá bom? Então a gente volta já já no próximo bloco com continuidade dessa história, né? E esperamos você aqui, não sai daí não, hein? Voltamos para o segundo bloco do programa Missões em Revista e está interessantíssimo esse resumo, né? Não é o livro completo, mas esse resumo da vida da Amy Carmichael, não é isso, Poliana Brelais? Isso aí. Como a gente estava falando no bloco anterior, vamos dar um resuminho aqui. A gente estava falando um pouquinho sobre os trabalhos que a Amy desenvolvia, né? E muito importante a gente comentar, como o Felício falou, que a Amy ela tinha uma amiga, a Eleanor, né? Que trabalhava junto com ela, tanto com as crianças quanto com os garotos que trabalhavam nas fábricas à noite, né? E é muito importante a gente citar que a Amy, ela tinha alguém por perto, né? Ela não estava fazendo o trabalho sozinha. Isso é muito importante, da gente sempre ter pessoas por perto para nos apoiar. Porque eu não tenho dúvidas de que a Amy sentia momentos de cansaço, momentos de desânimo, e a Eleanor estava lá para dar um apoio, né? E logo em seguida, o Felício falou do episódio em que ela foi para as favelas de Belfast, que lá ela conheceu, era uma favela, né? E ela conheceu uma outra realidade da vida que ela vivia. Como eu falei no início, ela tinha uma vida relativamente boa, né? E uma pessoa em específico chamou muita atenção dela. Foi uma garota, só que ela não achava que era uma garota. Quando ela viu essa pessoa pela primeira vez, ela achava que era uma idosa, né? Pelo seu rosto, pela aparência, pela envergadura das costas, pela sua pele. Só que depois de um tempo, ela perguntou sobre aquela idosa para o pai de Eleanor, que foi quem a levou lá para fazer um trabalho, né, dentro da favela. Dr. Montgomery. Isso. E aí ele explicou para Amy que essa senhora, na verdade, era uma criança. Essa mulher tinha apenas 10 anos. Só que ela ficou naquele estado, naquela aparência, porque ela trabalhava nos moinhos, né? 12 horas por dia, debaixo do sol escaldante. Nós temos aí um trabalho escravo, né, Poliana? Quase que... E literalmente um trabalho escravo. E elas não tinham dinheiro nem para comprar um chapéu. E o que elas faziam? Elas pegavam seu chale e se cobriam, só que claramente não era o suficiente. E por isso que a pele delas ficava daquele estado, uma garota de apenas 10 anos, que parecia com uma idosa já, né? E por conta, né, desse trabalho escravo, os produtos eram vendidos com um preço bem baixo, né? É um ciclo de escravidão mesmo, né?
Com toda certeza. E conforme ela ia trabalhando, né? Porque após ela conhecer as Capuzinhos, após ela conhecer aquela triste realidade, Sim. algo cada vez mais se acendeu no coração dela. A gente viu que essa chama se acendeu logo no momento que ela ouviu aquela voz na fonte, mas a partir daquele momento ela teve a certeza do que Deus estava querendo na vida dela. Sim. Então ela começou a investir na vida daquelas Capuzinhos. É claro, como a Polly falou, ela tinha amiga dela, Eleanor, e que fez companhia para ela. A Amy dificilmente estava sozinha. Então ela estava ali ajudando, estava ali apoiando, estava ali ajudando a cuidar das crianças, dos meninos, das meninas. E foi um momento de aprendizado muito bom. Só que, claro, com todo o trabalho, a gente precisa de um descanso. E ela estava trabalhando muito. E a mãe dela percebeu isso. A mãe dela percebeu que a Amy estava trabalhando muito com o ministério dela, digamos assim. E então ela pediu para a Amy tirar férias. Sim. A Amy não queria. Mas ela mesmo assim conseguiu. Ela escolheu o lugar para tirar as férias, escolheu a Escócia. E lá ela encontrou uma amiga dela, a Sarah McCallum, onde ela levou a Amy para um lugar, digamos, vamos chamar de reunião, Keswick, onde ela ouviu pregações, mas a pregação em si ela não, digamos, não curtiu muito, assim. Mas o que tocou ela foi a oração do homem. Foi a oração do homem, onde ele reforça que quando Deus quer que aconteça algo, Ele vai fazer acontecer, Ele nos capacita, Ele nos usa e Ele está ali para nos fortalecer. Então, depois dessas férias, ela voltou mais renovada. É importante lembrar que férias e descanso é bíblico, né? Exatamente. Eu já vi alguns relatos de missionários que eles têm dificuldade, tanto eles de aceitarem que precisam de férias, quanto às vezes com a igreja, de que a igreja entenda que o seu missionário precisa de férias. Né? Então, lembrar que férias e descanso também é bíblico, né? E muito bem ressaltado aqui pela Amy. Exatamente. E ela voltou renovada, ela voltou com forças, mas eu creio que o meu amigo Felício queira falar a respeito dessa parte, depois que ela voltou das férias dela. A oração que o Paulo mencionou era a seguinte: ó Senhor, nós sabemos que Tu és capaz de nos impedir de cair. Então, Amy sentiu um grande impacto com esta oração e ela teve a certeza de que Deus a impediria de cair onde quer que ela fosse, o que ela fizesse ou o que acontecesse. Então, ela saiu ali tomando decidida já, e ela não via a hora de voltar para Belfast. E aqui a gente já entra no próximo capítulo. E o que acontece aqui, Poliana? Então, quando ela volta, né, para o lugar onde ela estava, como é que funcionam as coisas? Como o Paulo falou, ela voltou empolgadíssima, né? Renovada, querendo botar a mão na massa de novo. E aí, como é que funciona? Como a gente citou das Capuzinhos, ela queria muito trabalhar com as Capuzinhos e ela realmente começou a trabalhar com essas mulheres, né? E esse trabalho, ele cresceu muito, a ponto de ter 400 Capuzinhos que ela tanto fazia devocional com elas, tinha momentos de oração, tinha momentos de louvor, né? Elas se ajudavam entre si em questão material. E aí, por esse número crescer de forma tão rápida, a Amy pensou, bom, precisamos de um lugar específico para que nós possamos ter os nossos cultos, ter as nossas reuniões. Até porque os outros irmãos se queixavam, né? Isso. Da presença dessas Capuzinhos, né? Isso, só havia ali uma rejeição, né? A Amy inicialmente pensou em levar as Capuzinhos para a igreja. A igreja que ela era membra, no caso, né? Que o Felício comentou também que havia uma certa frieza espiritual, até pelo início ali daquele episódio da fonte, que os irmãos olhavam meio estranho para ela. Só que, por elas trabalharem em moinhos, como nós comentamos, serem pessoas muito pobres, elas não tinham as mesmas condições nem hábitos de vida que os irmãos daquela igreja tinham. Então, eles começaram a se sentir muito incomodados por aquelas mulheres estavam lá, estarem sujando os seus bancos, que absurdo. Comparavam essas pessoas como se fossem ratos, né? E aí, inclusive, os irmãos tiveram problemas com o pastor, porque o pastor autorizou que aquelas mulheres estivessem lá, né? Só que os irmãos não aceitavam. Elas continuavam indo, é claro, com a autorização do pastor, mas havia uma revolta, um burburinho ali, que aquelas pessoas estavam lá, aquelas mulheres, aquelas cristãs já estavam indo lá. E aí, o que a Amy pensou? Bom, precisamos de um lugar próprio, né? Precisamos de um lugar nosso,
sem perturbação, sem interferência, um lugar das próprias Capuzinhos, né, amigo? Exatamente. E conforme o tempo ia passando, ela pensando no que ela poderia fazer, ela viu algum livro que falava sobre engenharia, alguma arquitetura, e ela viu um esboço, algo de metal, se eu não me engano, que era caro, mas era um terreno que ela precisava, ela achava que aquilo seria útil, um lugar para os Capuzinhos, mas o preço não era acessível, ela não tinha dinheiro para aquilo. Isso. Mas, com o tempo, com ela orando, o Senhor permitiu que isso viesse a acontecer. Ela sendo de uma família um pouco mais acima, ela costumava fazer visitas, a mãe dela costumava fazer visitas a outras famílias, a mulheres Era mais costume, ricas. né? Era costume da burguesia, digamos assim. Sociedade. E em uma dessas visitas, ela teve uma conversa com uma mulher de lá, uma dessas mulheres, e essa mulher achou muito interessante essa coisa que a Amy estava pensando ideia, em né? fazer, essa ideia, Até essa porque a Amy proposta. tinha ela ficava em dúvida, né? Porque todos os prédios em Belfast eram de tijolos, né? Exatamente. E aí ela vê na revista justamente essa Isso era novidade pra época, né? Mas é isso. Exatamente, um prédio Então, assim, será que isso vai funcionar, né? Exatamente. Então, essa mulher ficou muito interessada nisso e ela fez uma proposta com a Amy. E, já resumindo a história, essa mesma mulher, ela enviou o dinheiro necessário, ela foi lá... Não, eu acho que ela recebeu até um pouco mais do valor que era necessário. Então, ela foi lá para aquele terreno e o cara cobrou um preço super acessível, um Bem preço a menos, bem né? menos do que valia. E ela conseguiu comprar não só o terreno, mas conseguiu fazer aquela construção, como o próprio livro fala, tabernáculo de lata. Então, foi assim. Hoje em dia é como se fossem nossos pré-moldados. Né? Exatamente. Era feito de metal, né? Ali, tudo de metal, né? E é importante lembrar também que a própria Amy, ela não queria pedir dinheiro. Ela estava bastante confiante no Senhor, porque ela, aos 10 anos, tinha tido uma experiência assim que marcou ela para a vida toda, de ela ter ido com a sua avó, eu acho, foi pedir oferta para um irmão. Eles queriam realizar uma obra na igreja e ela foi pedir. Então ela chegou na frente da casa do dito cujo e começou a observar a ornamentação da casa. Tudo de última. E o que a Amy, com 10 anos, pensou? Esse homem tem muito dinheiro, né? Ele vai conseguir, vai poder contribuir. E ela bate na porta, explica o que estava acontecendo e o homem diz que não tinha um centavo. Decepção total, né? Decepção total, não. Vamos olhar para a casa dele, né? O homem tem a novidade, tem assim, o último lançamento de telefone, mas não tem um centavo. É claro que ele tinha, mas ele que não queria contribuir. E é importante lembrar também que essas visitas que a Amy realizava, ela não gostava nem um pouco. Porque apesar de ela realizar todas essas coisas, havia momentos que a Amy ela não conseguia escapar dos deveres da sociedade vitoriana. Sim. E o retornar visitas era um desses deveres da alta socialite, né? E aí era um sistema elaborado em que as mulheres da classe alta marcavam compromissos na casa uma às outras. E aí uma dessas visitas, Amy, claro, sempre obedecendo a sua mãe, ela conhece a Kate, filha de um rico empresário, que se interessou bastante pelas ideias. Tanto que, se a gente for observar o teor das conversas ali, as pessoas se sentiam muito incomodadas quando Amy fugia do tema. Ou seja, as mulheres ali conversavam, tá interessado em quem? Aprender qual peça de piano nova. Só que Amy, ela nunca perdia a oportunidade de compartilhar o trabalho que ela estava desenvolvendo com as Capuzinhos. E a gente vê aí, novamente, a mão do Senhor da Providência, em que ela compartilhando, isso aqui não foi de primeira, tá? Ela compartilhou com outras mulheres que a princípio rejeitaram. Mas essa aqui em específico, a Kate, ela era filha de um rico empresário, se interessou bastante pelas ideias
que ela tinha com as Capuzinhos Sim. e aceitou financiar o valor da construção, o pré-moldado, né? Vamos chamar assim, dando até um valor acima do que era necessário. E nós continuamos vendo a providência de Deus, porque o terreno onde ela queria construir foi vendido a um preço muito inferior do que ele realmente valia. E no Natal, o edifício já estava pronto e no dia 2 de janeiro de 1889 foi a inauguração, onde várias pessoas apareceram até mesmo por curiosidade, né? Sim. E esse local, Felício, né? Ali ela tinha 400, né? E esse local foi feito para 500 pessoas, né? Aproximadamente. É né? verdade. Então, assim, um local assim, aonde iria realmente abrigar todas aquelas Capuzinhos, né? Sim. E é muito interessante a gente ver que ela confiava muito em Deus. Isso é uma atitude que ela vai tomar muitas vezes no livro. A gente vai ver ela literalmente entregando tudo nas mãos do Senhor. E a gente olhando, provavelmente se a gente se colocasse no lugar dela, a gente iria questionar um pouco, talvez. A gente iria ficar preocupado. Porque são ações, são atitudes que ela toma que a gente pensa assim, aos olhos humanos, a gente olha para ela e pensa, cara, essa menina é outro nível. E é Então, importante lembrar que que a gente, lendo esse livro, nós enxergamos com a nossa cultura, né? Mas a Amy, inserida na cultura que ela estava, era uma mulher completamente diferente. Uma mulher que não falava sobre tocar cordas de piano, ela falava sobre pré-moldado, sobre ferros, sobre prédios. Enquanto as meninas da idade dela estavam ali querendo namorar, casar. Que iam para a escola de piano, a Amy ia para os Capuzinhos, As ensinar irmãs lições pensando bíblicas. em se casar, né? Isso. Então, a gente lendo com os nossos olhos, com a nossa cultura, é completamente normal. Mas a gente tem que lembrar que a cultura da Amy era outra. A realidade era outra, né? Então, aí aumenta mais o que você falou sobre a confiança no Senhor, né? Sobre ela dar passos de fé mesmo naquela cultura. Exatamente. E aqui na inauguração também a gente vai verificar que Amy não quer vaidade nenhuma, né? Não quer os holofotes para ela, tanto que ela prefere ficar na plateia e não no púlpito, né? Exatamente, ao lado das Capuzinhas. Ao lado das Algo Capuzinhas. que a gente vê que Amy valorizava muito quem é que a acompanhava. Isso. E nós vemos aqui um grande passo de fé que a Amy Carmichael ela dá. Porque para administrar um local como aquele, Amy não queria alguém que fizesse aquilo por pena. Muitas pessoas se voluntariaram e acredito que Amy perguntava qual era a intenção e as pessoas diziam fazer um pouco de caridade. Ou também por pena, por dó. Não, eu sinto dó, eu tenho que fazer um pouquinho de caridade, né? Eu vejo que eu preciso fazer isso. Mas Amy dispensou todas essas pessoas. Amy confiou inteiramente em Deus, Sim. de que a obra pertencia a Ele, era dele, os holofotes não eram dela, ela não queria para ela queria para Deus. E o Senhor enviou, ela cria que o Senhor iria enviar as pessoas para realizar a obra. E de muita gente que foi, todas com essa intenção de serem boazinhas, Amy não queria gente boazinha com ela. Por quê? Porque quando ela precisasse tomar as decisões difíceis da vida, da administração do local, de fé, a Amy não queria pessoas boazinhas, pessoas que fizessem as coisas porque tinham senso no coração de que precisavam fazer aquilo, mas não eram pessoas boas em si. Amy queria pessoas piedosas, porque essas pessoas sim ajudariam Amy a tomar as decisões necessárias. Exatamente. Pessoas que queriam fazer a vontade de Deus, né? Pessoas que queriam realmente servir as Capuzinhos e ajudar elas ali a administrar o local. Sim. E em sentido financeiro também, a Amy ela não estava indo bem. Sempre as dificuldades financeiras acompanhando. E acaba que a família pai de Amy fez uns investimentos para que ela vivesse de juros. E o que acontece a partir daí que eu não lembro? Gente, é assim, a gente vai continuar, vamos concluir esse capítulo aqui, mas a gente vai ter que fazer uma pausa. Fica com a gente,
curte, comenta, se inscreva no canal da Constante TV e compartilha com mais pessoas para que elas também possam ser edificadas com a história que a gente está estudando da Amy Carmichael. Nos acompanhe e nós esperamos você no próximo bloco. Constante TV, uma bênção para mim pra você. E uma bênção para você. Voltamos no próximo bloco. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Missões e Revista e tá maravilhosa essa viagem sobre a vida da nossa querida e amada irmã Amy Carmichael, essa missionária que viveu lá no passado, mas que, usada por Deus, fez grandes feitos, né? E que hoje serve de exemplo para a gente aqui no século 21. E queremos dizer para você que durante essa semana e as próximas semanas nós estaremos estudando sobre a vida dela, não é isso, Poliana Brelage? Isso, é exatamente isso. Só pra gente não esquecer, não perder o costume. Curte, pra quem chegou agora, curte o vídeo, se inscreve no vídeo, tá bom? Se inscreve no canal, né? Ativa o sininho para que você possa receber as outras notificações, tá bom? E aí, como a gente estava falando aqui sobre a Amy Carmichael, vamos dar só uma recapitulada, né? A gente falou no bloco passado que a Amy conseguiu inaugurar, né, o prédio que era só das Capuzinhos. Tabernáculo de Lata, isso, né? Que ela deu o nome de Boas-Vindas, só que Tabernáculo de Lata foi o nome que pegou, né? Foi o nome que ficou. E aí, ela precisava de muitas pessoas para administrar aquele lugar, tanto financeiramente quanto na limpeza, enfim, administrar um prédio. E né? várias pessoas apareceram, né? E muitas pessoas disponibilizando a ajudar, sim, né? Entraram em contato com a Amy, querendo ajudar, querendo, de certa forma, se envolver com o trabalho. Mas de cara não, talvez numa conversa ou num desenvolver ali de uma relação, né? Para investigar, Amy acabava descobrindo que essas pessoas, elas faziam o que faziam por caridade. Mas por né? pena, né? Ou talvez por pena, porque as Capuzinhos eram pessoas bem à margem da sociedade mesmo, bem marginalizadas. Muitas ficaram com pena, outras queriam fazer por caridade, se sentir melhor consigo mesmo, né? Ter o ego um pouquinho, nossa, eu estou ajudando, eu faço parte, né? E aí... o livro conta que a Amy, ela dispensou muitas dessas pessoas justamente por esse motivo, né? Que ela queria pessoas realmente compromissadas, não com as Capuzinhos, mas compromissadas com o Senhor, né? Porque ela tinha certeza que haveriam momentos em que decisões difíceis precisariam ser tomadas e ela precisava de pessoas piedosas e sábias ao seu lado, né? E não pessoas que tinham pena ou caridade. Né? E esse pequeno... parágrafo aqui, né, serve para a gente hoje, né, Poliana? Sim. Que nós precisamos justamente, quando vamos para uma frente de trabalho, ter esse mesmo pensamento que a Amy teve, né? Com certeza. De ter, assim, as pessoas preocupadas em servir ao Senhor e não querer fazer uma coisa por caridade, Isso. por querer ser bonzinho, por querer tentar apaziguar ali as coisas, né? Isso. Exatamente. Não Justamente. querer os holofotes para ser, né? Mas querer os holofotes para Jesus, porque Ele é o centro de tudo, Ele é o centro da palavra do Senhor. E ela queria pessoas compromissadas, ela queria pessoas que realmente estivessem ali por amor que elas estavam fazendo. Porque, como o Paulo disse, eles teriam que tomar decisões difíceis, Mas o Senhor, como sempre, endireitando as coisas, Ele colocou uma pessoa maravilhosa na vida da Amy, que é a Kate, que foi justamente a menina que ajudou ela a comprar o lugar, a comprar o campo ali pro tabernáculo de Lata. E ela mesma se disponibilizou para ajudar no final. Ela se disponibilizou para ficar ali, para cuidar, para gerenciar tudo isso. E Paulo e Poliana, isso. então a gente vai verificando aí que tudo no Boas-Vindas, né? Vai ficando bom, vai prosperando, porém vai acontecer alguma coisa na vida da Amy Carmichael a partir desse momento aí, né? Na sua vida pessoal e financeira. Isso. Conta pra gente aí, Poli. Então, como a gente estava comentando, os negócios da família já estavam péssimos, né? E aí, a opção que eles tinham, né, de melhorar financeiramente, era que o dinheiro que eles tinham, o pai, antes de falecer, começou a investir para que eles pudessem viver dia após dia dos juros desses investimentos, né? Só que até isso deu errado. E aí, a família, ela se viu numa situação realmente muito difícil, né? Até então, a Amy tinha situações difíceis, mas querendo ainda vivia uma vida confortável, né? Continuava vivendo ali, de certa forma, no seu padrão, mas agora realmente as coisas complicaram a ponto de a família não ter mais nada mesmo, nem para o mês seguinte,
de saber o que aconteceria. E aí, eu vou até pegar minha colinha, que é uns nomes que vão aparecer aqui agora. Ó, um amigo da família, chamado Jacob, tá? Amigo do seu pai também, na época que era vivo. Ele morava na Inglaterra e ele soube da situação da família. Então, o que ele fez? Ele ofereceu uma oportunidade para essa família se mudar para a Inglaterra, uma oportunidade de trabalho para a mãe da Amy, para algumas de suas irmãs também, elas foram juntas, né? A mãe da Amy teria uma oportunidade de trabalho muito boa e ela precisaria se mudar. E ao passo disso, ofereceu também uma oportunidade para a Amy desenvolver um ministério com algumas moças que estavam na Inglaterra. E nós vamos ter um ponto muito importante aqui na parte do livro, em um parágrafo, que vai dizer assim, que a mãe da Amy, ela em nenhum momento, ela não sentiu pena de si mesma, né? Ela passou a confiar ainda mais em Deus, né? Sim. Isso é um ponto muito importante, né? Que a gente tende muito a se martirizar, né? Assim, coitadinha de mim. Sim. Mas, na verdade, às vezes é um plano muito maior do Senhor, né? No decorrer do livro, a gente vai ver que isso aqui é o pontapé para uma história gigantesca. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Isso. É a partir daqui que algo muito maior vai se desenvolver, né? Inclusive, spoiler para os próximos capítulos, não perde, não. Mas, como a gente estava falando, a Amy, depois de muita oração, de muito aperto no coração, ela decidiu ir com a sua mãe para a Inglaterra. Só que aí tinha um porém, e as capuzinhos, né? E o boas-vindas. E com tanto suor ela conseguiu. O livro conta que, depois de muita oração também, quem assume o lugar da Amy, porque ela iria se mudar, foi aquela mesma moça que ofertou para que o tabernáculo fosse construído, que se voluntariou para trabalhar e agora substituiria a Amy, que no caso foi a Kate. Imagino que, né, quando a Kate fez a doação desse dinheiro, jamais passava pela cabeça dela, né? Nunca imaginaria. Que futuramente iria assumir, né? O tabernáculo de Latas, o Boa-Vinda, né? E esse trabalho dela. Ela aprendeu muito com a Amy também. E isso fez essa vontade de servir nascer no coração da Kate, né? É maravilhoso essa atitude. E aí a gente vai pro outro capítulo, né? Só um ponto que eu particularmente achei muito legal, porque assim, a Amy, por mais que ela não gostasse dos holofotes, quem encabeçou todo o trabalho foi ela. Ela foi a primeira a fazer, ela foi a que foi atrás do sustento, ela, assim, a mão foi ela, né? E o livro, ela conta que a Amy, ela não se sentiu enciumada, de certa forma, por estar deixando todo esse trabalho, todo esse histórico nas mãos de outra pessoa. Muito pelo contrário, ela sabia que a obra era do Senhor, né? E que o Senhor tinha lhe dado o privilégio de fazê-la até então, naquele exato lugar. Mas ali ela entendeu que não sou eu, é do Senhor. Então, tá aqui. É o Senhor que conduz, né? Todo o trabalho, o Senhor faz a planta crescer, né? Tem um versículo que fala, Paulo regou. Eu não vou lembrar o nome do outro. Mas Paulo regou, Paulo também participou, Apolo também, Apolo semeou, Paulo regou. Mas o Senhor faz toda a obra crescer, o Senhor que fez Ele quem dá planta crescer, Ele que dá o crescimento. Um planta, um rega, outro vai colher, mas é só o Senhor que vai dar realmente crescimento da planta. E o Senhor usa as pessoas que a gente menos espera, né? Como a gente viu, como a gente tinha explicado a respeito do que o próprio Senhor Jesus falou sobre que as pedras clamarão. Essas são as pessoas que a gente nem imagina que iriam fazer parte disso, que iriam fazer grandes avivamentos. E o Senhor, em toda a história assim da igreja, Ele chamou pessoas quase que impossíveis assim. Mas o Senhor veio e capacitou, o Senhor capacitou cada uma dessas pessoas, inclusive a Amy. Quem diria que uma menina tão assim, peralta na escola, um dia seria missionária, um dia estaria pregando o evangelho, um dia estaria cuidando de tantas pessoas e mostrando o amor de Cristo para cada uma dessas pessoas, né? E a história continua, né, no outro capítulo, onde eles viajam de volta para a Inglaterra, né? De volta para a Inglaterra. E a história vai se desenvolver, né, Felício? O que acontece a partir daqui é que, com essa possibilidade do ministério em que o amigo do pai da Amy, do falecido Jacob, né? Agora a Amy tem a ideia, na verdade ela toma a decisão de morar nas favelas de Belfast. Belfast não. Não lembro o nome do local, era Uncoates, não era? Isso aí. Uncoates. Pois é.
ela vai morar nas favelas de Ancoutes, dar continuidade no trabalho com as capuzinhos que estavam em Ancoutes. E por que isso? Ela dizia aos capuzinhos, na verdade, de que era possível viver uma vida cristã, uma vida cristã feliz, apesar da miséria e das dificuldades. Em meio à miséria e dificuldade. E com o passar do tempo e das ocupações, a Amy já estava morando lá, ela adoece. E 2 fatores que fizeram a Amy adoecer. O fato de que, por ela estar muito ocupada, muito atarefada, isso é um perigo, gente. É um perigo nós estarmos tão atarefados a ponto de não podermos cuidar da própria saúde. Eu lembro do exemplo de um missionário que ele disse assim, que Deus havia dado a ele uma mensagem e um cavalo para proclamar a mensagem. O cavalo que ele estava se referindo é do próprio corpo. Ele não cuidou do próprio corpo, ou seja, ele matou o cavalo. E agora ele não tinha como proclamar a mensagem. Aqui, eu vejo que é a mesma situação. Isso. A gente vê em algumas situações os nossos pastores tendo de se ausentar do púlpito para cuidar da própria saúde. E a gente vê que eles são teimosos, sim. Porque dependendo deles, até mesmo com uma perna quebrada, eles estariam ali pregando. Mas é necessário, o descanso que você mencionou, é muito necessário para o servo do Senhor. Enfim, o diagnóstico não era exatamente preciso. Bom, pelos sintomas que ela tinha, dor de cabeça, dor no estômago, enfim, era algo muito vago. Poderia ser qualquer coisa, desde uma dor de estômago até mesmo a um câncer intestinal. E foi algo muito... que realmente foi uma pedra, espinho na carne para Amy, porque a saúde dela, a partir daí, ficou muito fragilizada. E a gente vai ver pelo decorrer da história, né? Que a saúde dela vai ser meio que um grande desafio para ela, inclusive quando ela chega no local que o Senhor chamou ela para evangelizar, para estar ali cumprindo a obra do Senhor. Então, mas acaba que a família, sabendo, o médico que havia diagnosticado Amy decidiu que ela precisava de uma mudança de clima, boa comida e descanso. Nesse ponto aí, só pra gente lembrar, o Felício, ele muito bem citou que às vezes a Amy não conseguia nem levantar da própria cama, né? Tamanha era a debilitação que ela tinha devido àquela doença que ela tinha mesmo. E aí lá no início ele até fala pra gente que toda a sua família, que veio a família da Amy toda, né, junto com ela, toda a sua família foi para um chalé nos campos, né? Ver uma vida tranquila, em E paz. ela não, né? E ela foi pro meio da cidade, pro meio da favela da cidade, trabalhar com os capuzinhos para ter o trabalho que ela tanto queria. Então ali, como se pode imaginar, as condições não eram as melhores para Amy, né? Amy, que ela já tinha alguns probleminhas, só que se foram desenvolvendo de saúde até chegarem no estopim como esse, né? De o seu apartamento ser completamente úmido, de ela ver ratos passando por toda a sua casa, de não ter uma iluminação, um aquecimento devido. Então, assim, tudo foi juntando, virando uma bola de neve, né? Até que As brigas entre os vizinhos, A né? Que miséria era acontecia, tão né? grande, a gente pode observar que o próprio ambiente era propenso Um local bem insalubre, a né? Amy adoecer. Um detalhe aqui, que é importante a gente mencionar, é o fato de que a Amy, quando ela dormia assim, num casulo, porque ela não queria que os bichos andassem sobre ela enquanto ela dormia. E também, quando a Amy levantava, ela jogava a bota no chão, estendia a bota, jogava ela no chão, soltava, o que assustava os ratos que estavam andando sobre a mesa e sobre até mesmo às vezes a cama. E para ela fazia sentido, né, andar nesse tipo de lugares, porque ela chegou a evangelizar pessoas que viviam nesses mesmos lugares. Então, na mente dela, fazia todo sentido ela viver no mesmo lugar das pessoas que ela estava querendo evangelizar. Faz mesmo. E a gente vai ver que a Amy, ela encontra, através de um amigo da família que decidiu ajudá-la, Robert Wilson. Morava em uma grande casa senhorial chamada Granja Broadtown. Acertei agora. Exatamente. Robert e o cônego Hartford.
vigário da congregação da Igreja São João, fundou as reuniões Keswick. Robert, ao saber da situação de Amy, convidou-a para ficar na granja, onde o lugar tinha as condições perfeitas para o estado da Amy, mesmo que ela quisesse ficar com seu novo grupo de capuzinhos. Olha aí a teimosia dela, né? Então aí nós já vamos ter um novo episódio já, né? Isso. Na vida da Amy, né? Vai passar a conhecer os missionários, né? Que muitas das vezes ela até ouvia falar, mas não conhecia, né? Exatamente. A partir daí já... E ela ouviria dos próprios grandes histórias que iriam inspirar cada vez mais a cabeça dessa menina a seguir no caminho missionário, a seguir no propósito missionário da palavra do Senhor, né? Pois é. E ela é aquele tipo de gente que não consegue ficar parada. Sim. Então, logo que ela começou a melhorar, o ambiente estava propício, boa alimentação, o clima era agradável. Isso era um do ponto, né? Ela não campo. conseguia nem comer direito onde ela morava. Rapaz, ela teve sorte, achou uma cozinheira assim de mão Santa cheia. Né? misericórdia dessa menina. Então, ela começou a ajudar Robert Wilson no seu trabalho, no entretenimento de pessoas importantes. Ela gostava das visitas que Hudson Taylor ou George Miller, pois esses homens tinham histórias incríveis para contar sobre como Deus mudava a vida das pessoas. Então, dentro de poucas semanas, a Amy ela já começa um trabalho missionário ali. Reúne as crianças, reúne um grupo de garotas locais da vila, Brooktown, para o estudo bíblico na granja. E depois, as crianças ficavam brincando por ali. Contudo, isso incomodava os filhos de Robert Wilson, que eram 2 homens. Já gera um ciúme aí, né? Dos filhos do Robert Wilson, né? Exatamente. George William considerava aquilo uma invasão. Pois para eles a granja era o local masculino onde se discutia esporte, política e tudo mais. Meu Deus. Aí chega a Amy transformando tudo. Não, ela quebra esse padrão, ou seja, ela quebra todos os padrões que eles já haviam construído para a obra do Senhor. E a granja passa a ser Em um lugar nome mais do Senhor. agitado, Em nome um do lugar mais Senhor. alegre, mais colorido, digamos assim. Isso. Pra gente ver como o brilho do Senhor, como o nosso brilho, o brilho que está em nós muda completamente o ambiente, né, irmão Gilvan? E a gente vê que a Amy ela passa a ser uma bênção muito grande na vida de Robert Wilson, a ponto dele se tornar dependente dela. E aí toda a agenda, né, dele, né? É ela que já passa a comandar, né? Então, a gente está chegando assim já no final do nosso programa, né? A gente está no 5º capítulo do livro e queremos dizer para você, nós vamos dar uma parada aqui, mas já queremos deixar o convite, né, Poliana, para que você, a partir desse programa, assista os outros programas que também iremos gravar. Provavelmente teremos aí de 4 a 5 programas, né, nessa série de Amy Carmichael, né? Então, deixa o convite para os nossos irmãos, Poliana. Então, quero convidar vocês a continuar na leitura. Esse aqui é o livro que nós estamos lendo, tá bom? Amy Carmichael, Resgatadora de Joias Preciosas. A gente tá só no início. Já compra um tá? exemplar, né? A gente tá só no início, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para acontecer. Então não perde os próximos episódios, tá bom? Fica com a gente, fica aí, dá um like, se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho, só para lembrar, né? Não deixar esquecer. Então até a próxima, queridos. Constante TV, uma bênção para mim, você. uma bênção para você. Até o próximo programa, se assim Deus permitir.